Bom, pessoal, essa é a quarta aula sobre a questão das revistas ilustradas, né? Teve a primeira, muita gente que está aqui deve ter assistido aquela da imprensa ilustrada, as revistas ilustradas na Alemanha, na República do Weimar. Depois a gente teve, com a ascensão do Hitler, as revistas alemãs passam a ser censuradas, né? Passam a ser praticamente órgãos de propaganda do partido nazista. Em seguida, começa a surgir a revista Vie na França, e um pouco mais tarde a Picture Post na Inglaterra, né? A partir disso, no meio do caminho dessas duas, eu dei uma palestra sobre a revista O Cruzeiro. A revista O Cruzeiro é fortemente influenciada pela revista Life americana, né? Na verdade, ela surge bem antes da Life, mas ela praticamente não existe como uma revista ilustrada, como uma revista gráfica. Ela vai existir com a chegada do Jamanzão no meio quase no fim da Segunda Guerra Mundial. E depois, hoje a aula é sobre a revista Life, que na verdade é a grande revista ilustrada. A grande revista ilustrada foi a revista Life. Ela se apoia um pouco nessa tradição da imprensa alemã de 1920, do fim da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo em 1933. Ela também se apoia um pouco na tradição da revista Vie francesa, e ela vai ser a revista que vai ter uma existência maior dentro da história das revistas ilustradas. Ela vai influenciar a criação do Cruzeiro no Brasil e, mais tarde, também vai exercer uma influência muito grande na revista Realidade aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar a tela, nós vamos começar a mostrar o Cruzeiro. O Cruzeiro, desculpe, o Life. Bom, essa é a capa da revista número 1, né? Em novembro de 1936, a revista número 1. Essa capa é feita pela Margaret Bourke-White, né? Que, na minha opinião, é uma das grandes fotógrafas que, no Brasil, ela não é muito conhecida, se fala pouco dela, né? Mas ela, para mim, tem uma importância tão grande na fotografia. Para mim, ela é tão importante quanto o próprio Robert Capa, nas coberturas de guerra, nas fotos de guerra. Então, essa matéria ela vai fazer a construção de uma barragem, que depois é uma hidrelétrica, né? Então, nessa reportagem, você vê que ela domina muito essa coisa arquitetônica, a coisa das grandes construções, a coisa da obra, e na parte humana, na parte de lazer, na parte da vida das pessoas, ela também é extremamente talentosa. Então, ela é uma fotógrafa impressionante, de altíssima qualidade. Tanto que depois, a equipe que vem mais tarde na revista Life, todos vão reverenciar a Margaret Bourke-White pela qualidade do trabalho que ela fazia. Aqui, já no ano seguinte, em 1937, mostra um pouco o domínio que ela tem. Essa é um clássico dela, todos vocês. Essa é uma foto super conhecida, né? É uma consequência de uma grande enchente, são as pessoas em fila do pão, né? E esse contraste, né? Os negros e os pobres, e ao fundo essa coisa do modo de vida americano. É uma foto incrível, né? A capacidade de comunicação de uma foto muito bem feita, né? Muito bem captada, né? Eu vou dar umas pausas, tá? Para vocês se impressionarem, se impactarem com a fotografia. Continuando, quer dizer, ela vai mais longe. Na própria guerra, a Margaret Bourke-White ela vai fazer coisas na África, vai voar com a Força Aérea Americana, vai fazer fotos aéreas. Ela vai fazer, depois ela entra na Alemanha, ele vai fazer imagens da libertação dos campos de concentração, né? Fotos chocantes, fotos incríveis. Eu ia falar a palavra poderosas, desculpe, tirei poderosas.
tem uma cena dela que eu evito mostrar, que são closes de pés, de corpos empilhados num carro militar, que é extremamente chocante, uma foto muito forte. Então, você vê que a Margaret Bourke-White ela vai dominar isso, tanto parte de industrial, parte de arquitetura, parte de social, guerra, ela vai fazer tudo muito bem. E usando equipamentos grandes, né? Máquinas que operavam com chapa, né? Essa foto aqui é de 43, já no meio da própria guerra. Um ataque na cidade de Tunis, no norte da África. A Life, de certa maneira, ela é aqui quem é? O Martin Munkanks. Quem assistiu à minha aula sobre a imprensa alemã viu que esse Martin Munkanks é um do cara genial que aparece na imprensa alemã, ele que vai fazer aquele ensaio de futebol que eu mostrei para vocês. Então, ele tem um domínio muito grande de coisas de esportes e dessas coisas de movimento. Com a ascensão do nazismo, em 1933, ele ainda está trabalhando na Alemanha, ele, inclusive, vai cobrir o 1º de maio do Hitler, né, na Alemanha, e em seguida ele vai embora, porque ele é húngaro de origem judaica, né? Então ele sai fora, ele vai para os Estados Unidos. Você vê que aqui, em 1936, em dezembro, ou seja, um mês e meio depois da Life ser lançado, o Martin Munkanks já é contratado para fazer uma capa da revista. Dá para sentir a importância que ele tinha, o respeito que ele tinha, que transcendia a fronteira alemã, né? Ele vai para os Estados Unidos, vai ser importante, vai fazer trabalhos para a Life, mas ele vai muito mais entrar nas revistas de moda e vai se tornar um fotógrafo de moda importante nos Estados Unidos. Então, você vê que a Life ela vai aproveitar muito, ela vai usar esses caras que vêm dessa escola alemã, da época da República de Weimar. Aqui o outro que se torna importante, né, é o Robert Capa. Essa foto é de 44, né, ele está com... provavelmente é depois do dia D, o desembarque do dia D, né? Ele vai pela França e ele acompanha todas as tropas, ele inclusive salta como paraquedista no território alemão, né? O Robert Capa já era um cara respeitadíssimo. Em 1936, a revista Vi já estava dando material dele da Guerra da Tarde, da Guerra Civil Espanhola. A foto dele a morte do miliciano já era um clássico na fotografia mundial, né? Então, praticamente 1944, 8 anos depois, o Capa já era um dos grandes nomes da fotografia mundial. Eu acho que a Margaret Bourke-White, o Martin Munkanks e o Alfred Eisenstadt são os grandes nomes que estão surgindo nessas revistas ilustradas, primeiro na França, depois nos Estados Unidos. Essa de 44, o que estou pondo o George Roger? Eu estou pondo ele porque ele é o 4º nome que vai fundar a revista, a agência Magnum, entre 47 e 48, não sei a data exata. A fundação da Magnum está entre 47 e 48, por aí. Ele é o 4º nome da Magnum, né? O Robert Capa, o Cartier-Bresson, o Shin, né? o David Seymour e o George Roger. Tem um outro nome que foi um Vanderbilt, que ele aparece, mas as fotos deles não estão na Magnum, você não vê muito material dele. Eu acho que ele não teve uma grande participação na fundação da Magnum, o Vanderbilt. Mas o George Roger tem, é o 4º membro da Magnum, é um cara importante. E você vê que ele já tinha feito, ele é inglês, ele já tinha feito coberturas na Inglaterra do bombardeio nazista, o bombardeio alemão, em Londres, e depois ele vai acompanhar a parte da guerra americana, ele vai acompanhar as tropas americanas na Ásia, junto com o Eugene Smith, que também vai cobrir a parte da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele vai cobrir a campanha asiática.
São vários fotógrafos. O George Roger era um deles. O outro, Eugene Smith, é um cara que também vai se tornar famoso nessa cobertura da Segunda Guerra Mundial. Aí, em 45, essa é a foto do capa da revista Life do Eugene Smith, né? Então, a partir daí também são esses grandes nomes que vão surgir, né? O Margaret Bourke-White, Robert Capa, que já tinha um certo nome, Martin Munckantz, que já vinha com a experiência da imprensa alemã, o Alfred Stein, que vai vir daqui a pouco, vocês vão ver foto dele, e o Eugene Smith e o George Roger, que acaba sendo, em 47, 48, um dos fundadores da Marvel. Aqui seria o o quinto nome que vem da Alemanha, que é o Alfred Eisenstein. Essa foto é um clássico. Hoje ela é considerada uma coisa agressiva, hoje ela é considerada politicamente incorreta. O cara está forçando uma mulher a dar um beijo. Mas durante muito tempo, ela saiu, no final da Segunda Guerra Mundial, ela foi capa da edição do Life, e ela vai sair depois na edição dos grandes momentos do Life. Ela vai sair, por exemplo, de repente, quando os caras vão lançar os telefones celulares, essa foto acaba sendo também usada na capa. É uma imagem que se tornou icônica, né? E aqui é um negócio que depois vocês vão notar, né? Vocês têm duas capas aqui. A esquerda é a Life com o logotipo antigo, e a direita é a Life já com o logotipo que vai pintar em algumas tentativas de mudar a revista, de fazer uma proposta editorial diferente, em 1980. Dos anos 80 em diante, a Life começa a aparecer com esse logotipo maiorzão, mais pesadão. Então, aqui a gente está chegando no final da Segunda Guerra Mundial, e dá para sentir quais são esses caras, quem eram os caras importantes. Aqui também, uma foto do Stalin feita em 43 e outra do Churchill feita em 45. A do Churchill, vocês vão se lembrar, eu usei na minha aula sobre retratos, eu mostrei essa foto do Yusuf Karsh, que é um canadense de origem libanesa. E essa eu mostrei também, que é do Stalin em 43, feito pela Margaret Bourke-White, numa matéria grande, uma matéria especial que ela vai fazer para a Life. E essa foto me impressionou, ela não é muito... Parece um 3x4 de documento de identidade, só que tem uma luz lateral, tem uma alta luz de um lado e uma sombra do outro. Mas, comparado com a foto do Churchill, a foto do Churchill é muito mais bem elaborada, muito mais pensada, muito mais bem realizada. Mas, pela importância dos dois personagens, que elas acabam tendo uma vida própria. De repente, a foto não precisa ser tão grande assim. É tão importante você ter feito um retrato do Stalin e a consequência que ele tem para a geopolítica, para o mundo, para a própria história, que qualquer que você fizesse do Stalin estaria valendo a pena. Então, isso aqui, uma em 45, outra em 43. É interessante que não tem nenhuma referência do presidente americano, porque ele estava num processo de doença. Ele começa a negociar com os líderes mundiais, né, esses acordos do final de guerra, mas o acordo final ele é substituído por um problema de doença. Aí a gente continua voltando a Margaret Bourke-White, a importância que ela tem. Ela vai estar na Índia num momento muito importante, quando a Índia se liberta do Império Inglês e começa a haver um racha no país que surge de um lado a Índia e do outro lado o Paquistão. Houve uma divisão, na Índia ficou praticamente o hinduísmo e no Paquistão o islamismo. E houve vários conflitos, conflitos armados com mortandade muito grande. A Margaret Bourke-White tem uma foto, que é uma delas que eu também, como aquela dos pés,
nos campos de concentração, ela é muito forte. É uma rua cheia de cadáveres que aconteceram num massacre. Eu já acho que eu já publiquei ela, mas é uma foto que me choca muito. Eu não gosto de publicar, ela é muito forte. E me admira que a Margaret Bourke-White, como é que ela, sabe, tem sangue frio para ter feito esses 2 cliques que eu estou citando, que eu não mostro aqui. É impressionante o domínio que ela tem. E aqui eu estou mostrando a foto dela, o clique original dela e o clique editado pela página da revista Life. Quer dizer, tanto o clique dela é bom e eu acho que tanto a parte editada pelo Life também é muito boa. Entendeu? De repente, o Life tirando essas 2 pessoas à esquerda, um deles olhando a câmera, acho que ficou uma coisa mais forte. O movimento desses 4 corpos, uma pessoa no ombro, acho que deu para ela uma dinâmica. De repente, eles editaram bem, na minha opinião, essa foto dessa imigração. Isso é provavelmente 1948. A Margaret Bourke-White, ela também vai fazer aquele retrato clássico do Gandhi com a roca de fiar, com a roda de fiar, que se tornou um dos grandes retratos do Gandhi. A Margaret Bourke-White também aparece no filme sobre o Gandhi, ela é uma personagem do filme do Gandhi. E é interessante que quem está, nesse momento, cobrindo a Índia, 47, é praticamente o começo da formação da Magnum. Quem está lá é o Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson está na Índia e fotografa. Ele está na casa do Gandhi, ele vai para o hotel dele, ele tinha uma bicicleta, ele usava uma bicicleta para se locomover. E ele volta para o hotel, quando ele chega no hotel, ele recebe a notícia de que acabaram de assassinar o Gandhi. Aí ele volta correndo para lá, né? Agora, eu acho que a grande cobertura, tanto do Gandhi, quanto dessa grande imigração, dessa divisão que acontece na Índia, a grande reportagem, na minha opinião, é feita pela Margaret Bourke-White. Bom, praticamente, eu acho que, assim, no final da Segunda Guerra, até 47, fundação da Magnum e tal, e aí a gente vai ter uma mudança. Agora vão surgir alguns fotógrafos velhos fazendo uma estética nova, buscando uma nova mensagem, construir ensaios a partir dos anos de 47, 48. Isso aqui é de 48, é do Eugene Smith, é o doutor de campo, né? É isso, que a palavra ensaio fotográfico começa a ser usada a partir desse trabalho do Eugene Smith. É um trabalho muito bom. Eu, por exemplo, acho que tenho uma visão mais crítica. Eu acho que esse trabalho do Eugene Smith, ele é feito muito, ele segue uma linguagem cinematográfica, sabe? Com a ação, com começo, meio e fim. Então, eu acho que as fotos individualmente nesse ensaio, sei lá, a gente tem que entender que isso foi feito em 1948, né? Então, tudo bem. Mas ele, por exemplo, pega o médico, está saindo, está indo para o campo por trabalho. Ele vai ter um acidente que interrompa o lazer dele, ele volta. As fotos são muito didáticas, são muito encadeadas, elas contam uma história de maneira cinematográfica. Mais tarde, o Eugene Smith vai fazer uma grande mudança. Eu acho que ele aprendeu com isso, que é... Bom, não é aqui, desculpe. Eu vou retomar o Eugene Smith depois, porque aqui nós estamos em 49. 49, quem começa a se tornar uma estrela na Life é o Cartier-Bresson. Ele já era uma estrela na França, mas fazendo trabalhos esporádicos. Ele já tinha feito um trabalho importante no México, já tinha feito um trabalho importante nos Estados Unidos, mas ele não era um cara como o Robert Capa, que ocupava aquele espaço na mídia, que dava aquele espaço que tinha. O Robert Capa fazia muito mais sucesso, era mais estrela nessa época do que o Cartier-Bresson. Mas, enfim, em 1949, ou seja, a gente tem que pensar que em 48 o Cartier-Bresson estava na Índia.
e cruzou com a Margaret Bourke-White. No ano seguinte, ele vai para a China. 1949, outubro de 1949, o Mao Tse-tung entra em Pequim e se instala a Revolução Comunista, né? Então, nesse ponto, o Cartier-Bresson ele é o cara que está na China num momento importante na história mundial. E ele vai depois vender para Life, via, no caso, aí já é Magno, a Magno já existe, um material importante com várias páginas sobre a Revolução Chinesa, isso em 1949. Aí, retomando aquilo, quer dizer, que eu falei, por exemplo, quando o Eugene Smith vai fazer em 51, 3 anos depois de fazer o ensaio do médico rural, ele vai fazer o Spanish Village, e aí você começa a ver que cada foto ela tem vida própria, ela tem um impacto, ela tem uma composição, ou seja, cada foto é uma obra de arte. Você pegar esse velório com essas mulheres rezando, com o cara ali, né, morreu, é uma foto importantíssima, tanto é que sai em todos os livros dele. Essa mulher em página inteira que vem com os pães num tabuleiro na cabeça. Esses 3 retratos da guarda republicana, né? No caso não é republicana, porque já era Franco, né? A polícia franquista. Então, você começa a ver essa mulher com um fio novelo de lã, as 3 crianças, uma criança com roupa de anjo na porta da igreja. Você vai ver que o Eugene Smith começa a fazer cliques, cada clique individualmente é uma obra de arte, como não tinha sido no médico rural. Eu acho que ele pega isso muito bem e ele realmente amplifica e melhora e inova a arte do ensaio fotográfico. Aí, 54, 51, ele está fazendo aqui, em 54, o Robert Capa morre, né? Então, morre no Vietnã, o Vietnã de dominação francesa, né? Não era americano. E aí, em homenagem a ele, a Picture Post dá uma página com o texto dele, dá uma grande matéria, o Life vai dar para ele, são 7 páginas, contando a história um grande repórter de guerra na última batalha dele. Então, eles estão reproduzindo a foto, a morte do miliciano lá em cima, a invasão do dia D, e vai até no final. Aqui são as últimas fotos que o Robert Capa fez no Vietnã. Ele pisa numa mina e morre, né? Então, parte desses grandes fotógrafos, a própria Margaret Bourke-White também, 50 e pouco, ela tem uma doença degenerativa, eu não sei qual é, não sei dizer se é câncer ou uma dessas que você perde a capacidade, ela também vai perdendo essa capacidade para fotografar, ela para. De certa maneira, o Shin, o Dave Semler, que foi também um dos fotógrafos fundadores da Magno, vai morrer no canal de Suez, no Egito, num tiro disparado. Aí, um cara que foi também importante na Magno nessa época, o suíço, depois eu me lembro o nome, vai morrer também num acidente na Cordilheira dos Andes, o carro vai cair, ele vai morrer. Então, é impressionante, esses gênios que fundaram a Magnum e que ocupavam esse grande espaço na É o imprensa. René Bourri. Não era René Moury, não, era um outro cara. Aquele cara que fez o Japão, ele fotografou o Japão. Ernest Haas? Não, o Ernest Haas é o gênio da cor, é outro. Daqui a pouco eu lembro. Ele tem aqui um garoto tocando flauta vindo no Peru, uma das últimas fotos dele. Depois eu lembro. No final a gente cita. Mas, enfim. É o Werner Bischoff. Exatamente, Werner Bischoff, ele mesmo. Então, vamos lá. Aí, quer dizer, morreu praticamente o Robert Capa foi embora, a Margaret Bourke-White, uma doença. O Shin, logo depois, vai morrer no canal de Suez.
O Robert Capa, não, o Eugene Smith, aquele gênio, ele entra em conflito com o Life, ele faz outras matérias, faz músicos de jazz, faz muita coisa nos Estados Unidos, mas quando ele vai fazer uma cidade industrial americana, ele briga com a Life porque ele queria publicar um ensaio com 30 e poucas páginas, e a Life se recusou. E aí, praticamente, a colaboração do Eugene Smith com a Life acaba, ele vai fazer o grande trabalho dele, vai ser depois o Minamata, no Japão, que vira um livro. Então, aí de novo, o Cartier-Bresson faz a China, a Revolução Comunista na China, ele vai fazer também para a capa, o nome dele está citado na capa do Life, a foto dele na capa, em uma matéria com várias páginas sobre a União Soviética em 1955. Depois ele também vai ser contratado depois para a Life, porque ele não era afiliado ao Partido Comunista, mas ele tinha uma simpatia. Eu tenho a impressão que pautas comunistas eram passadas por Cartier-Bresson. Aí veio aqui, para mim, é o gênio da cor. Eu sempre fiz, eu pessoalmente, os meus mestres de PB é o Joseph Kudelka, o Cartier-Bresson, o Robert Capa e o Eugene Smith. Esses eram os caras que me faziam a cabeça para PB. Mas quando eu vi o cor, eu vi o trabalho desse Ernest Haas, aí mudou tudo, entendeu? Aí eu comecei, tanto é que eu faço pouco cor, não fazia tanto quanto fazia PB. Mas o Ernest Haas me obrigava a pensar cor, me obrigava. Quando ele faz esse ensaio para a Life, nos anos 50 de Nova York, isso causa um alvoroço, né? Faz um sucesso extraordinário. Isso vai ser tão importante que o Ernest Haas começa, primeiro ele faz Nova York, em seguida ele vai fazer Paris para a Life, e ele vai fazer também Veneza também para a Life. Ele vai fazer muitos trabalhos nessa área. E o interessante, ele começa quase que a ter uns cliques, umas enquadrações quase subjetivas, mais gráficas, mais estéticas, uma coisa quase que de fine arts, embora com características documentais, né? E isso tem essa página dupla também, ó. Sabe, de repente um vidro com alguém que está limpando a vidraça, de repente essas coisas de observação que parece quatro cabeças com olhos, né? Ele tinha muito essa capacidade de observar luz, contrastes de luz, de alta luz, baixa luz. Ele era muito bom nisso, Ernest Haas. Aqui, ó, um dos grandes exemplos, né? Que a partir disso projeta o Ernest Haas. Depois ele vai fazer um livro América, né? Nos Estados Unidos ele faz o Creation, e depois vai fazer mais tarde, vai fazer um livro na Alemanha, e depois vai fazer um livro, acho que na Ásia também, se não me engano. Mas ele começa, e vocês podem reparar, você viu que a publicação é sempre, olha, 3 linhas de legenda aqui, ó, sabe? É praticamente o texto não tem matéria, a matéria é a foto e a legenda, que provavelmente ele escrevia, algum redator que escrevia. Ó. Você vê, tem um textinho de abertura de uma coluninha muito pequena, mas a matéria se sustentava só com o visual, né? Aqui vai ter uma outra mudança. Aqui você vê que a gente está em 50 e pouco, o Ernest Haas vem em 56. Esse cara, na minha opinião, é um outro gênio. É o Gordon Parks. E, de repente, pô, ele pega uma coisa do Ernest Haas, não sei se pega, eu estou chutando, é a minha interpretação. Só que ele vai fazer uma coisa de impacto social usando a cor, né? De repente, eu não sei, eu estou fazendo de novo a minha viagem. O cara vai fotar o problema de negros, né? A coisa de um modo de uma vida separada. Pô, a ideia era o seguinte: tem que fotografar a cor. Perfeito. Eu acho que
1956, o Gordon Parks vai fazer uma matéria de segregação e vai usar a cor. O Gordon Parks, ele faz sucesso, ele vem para Washington, ele vai trabalhar numa instituição que eu não sei exatamente qual é, governamental, e ele faz uma foto que se torna uma foto impactante, que é uma empregada, uma doméstica que limpava, uma faxineira, e ele faz um retrato dela segurando a vassoura, que ele copia um retrato clássico de um pintor americano, que é um casal segurando uma forca de uma coisa de um ancinho de agricultura. E ele faz e a foto é de um impacto impressionante. A partir daí, ele vai ser contratado, ele vai fazer parte da equipe da Life, né? Nos anos 50, ele vai vir ao Brasil fazer aquela matéria na favela, ali no Rio de Janeiro, que vai dar uma briga que o Cruzeiro vai mandar alguém para Nova York para contestar a matéria que o Gordon Parks veio fazer no Brasil. Mas aqui é interessante, essa foto, você vê que eles abrem grande, são as crianças negras, né, olhando através de uma grade, um lugar com parque, todo verde, com brinquedos, né? Ele vai ser o cara do Life, que vai ser o cara das pautas dessas minorias, né, dos negros. O Philip Haussmann também é um cara muito importante. As principais fotos da Marilyn Monroe, que vai ser capa da Life várias vezes, muitas vezes, o Philip Haussmann é o autor daquela foto famosa que é o Dali atômico, né? Aquele Dali saltando com o gato, com a água, né? Você vê que aquilo dá tanto sucesso que ele vai fazer, ele tem todo um trabalho grande de pessoas saltando, inclusive um retrato dele mesmo saltando com a Marilyn. A partir daquele retrato do gato, do Salvador Dalí, tudo saltando, ele se torna um mestre da fotografia com salto. Você vê que aqui, nessas duas capas, a primeira em PB é de 1952 e a segunda de 1959. E vocês podem reparar que as fotos, não tem foto ruim, né? Impressionante. A fotinho mais fraquinha que a gente viu até agora é a da Margaret Bourke-White com o Stalin. Agora, puta, o Stalin mandou matar não sei quantos russos. Imagina, o fato dela conseguir fazer aquele retrato do Stalin, essa mulher é um gênio, não é para qualquer um, pô. E aqui também um negócio em 52, essa foto do Hemingway é do Alfred Eisenstein, né? Que se torna um dos grandes fotógrafos do Life. O, o outro fotógrafo que eu mostrei agora, como era o nome dele? Do Dali Atômico, é o Philip Haussmann, se tornou um especialista na Marilyn Monroe. E o Alfred Eisenstein era o cara daquela atriz italiana, Sofia Loren. Todas as matérias que a Life dava com a Sofia Loren, ela escolhia o Alfred Eisenstein para fotografar. E aqui eu separei montei essas capas para ver como nos anos 50 eles ainda davam muitas capas e muito espaço para os escritores. Você vai ver que ao longo do tempo a coisa vai ser muito mais ocupada por atores de cinema e por astros da música. Os escritores que tinham um público mais restrito, eles vão perdendo espaço na revista. Vai diminuindo as capas e as matérias com os escritores. Aqui a gente já saímos de 50 para 62. Esse foi um caso assim que deu quase que detona a Terceira Guerra Mundial. Foi um conflito que houve entre os Estados Unidos e Cuba, né? Foi um enfrentamento com a Rússia, porque a Rússia estava montando bases de lançamentos de mísseis em território cubano. Então, houve um cerco, né? A Life cobriu muito isso, né? Então, aqui são capas do mesmo ano, uma o Kennedy, né? E a outra o Fidel, e no meio
eu peguei uma foto que é fotos do serviço secreto feitas por aviões espiões, né, que mostra o local onde estava sendo montado a base de lançamento de mísseis em Cuba. Então, o Life tem uma cobertura muito grande desse conflito, porque eles conseguiam ter acesso a aviões, a navios militares. A Life conseguia colocar os fotógrafos dela em helicópteros, em aviões, em navios. Então, eles tinham um material muito exclusivo, né? Mas, por outro lado, para fazer um ensaio de Cuba, Cuba não aceitava, não deixava entrar nenhum fotógrafo americano. Quem vai? Quem que a Life chama? Manda o Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson vai para Cuba em 63, praticamente logo depois, ou nessa época do conflito dos mísseis, e vai fazer um puta ensaio desse tamanho, grande demais, que é estranho. Até hoje, para mim, eu não conheço um livro, não tem um livro sobre o que o Cartier-Bresson fez em Cuba. Você encontra, os livros do Cartier-Bresson mostram muitas imagens do que ele fez na China, tem um livro específico sobre o Cartier-Bresson na Rússia, mas eu não conheço um livro sobre Cartier-Bresson em Cuba. E você vê que ele tem fotos incríveis, a capa do Fidel é dele, tem uma página dupla aqui que de um lado está o Fidel e do outro está o Che Guevara. Ao mesmo tempo em que o Cartier-Bresson estava em Cuba fazendo essa matéria para o Life, o René Burri, aí respondendo ao Ivan Lima, o René Burri está, ele é da Magno, os dois são da Magno, ele está em Cuba fazendo para a revista Look americana, na mesma época. O Cartier-Bresson faz para a Life e o René Burri faz para a Look. É dessa época que sai uma das fotos famosas do Che Guevara, do René Burri, é feita nessa matéria para a Look americana. Aí os anos 60 são anos que vai ser loucura, vai ter conflitos, vai ter morte, vai ter coisa armada, vai ter luta. Por outro lado, vai ter um avanço na área de comportamento, na libertação, na questão de drogas, na luta pelos direitos civis dos negros, direito ao voto, a questão do amor livre, a questão das drogas. Eu acho que os anos 60 vão ser esses anos onde vai haver transformações não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, essa foto da Life do Vietnã, eu estou editando, ela é de 65, porque ela é estranha. Ela me passa uma imagem. O Vietnã não teve combates marítimos, o Vietnã não tinha frota marítima. Toda a guerra vietnamita se dava combate homem a homem no meio das florestas, na maioria das vezes usando túneis. Então, essa foto me passa uma impressão que ela foi encomendada pela revista Life, sabe? Olha, dispara os canhões. Pô, o cara vai disparar um canhão aonde? Para matar um guerrilheiro? Não tem sentido. Esse é o tipo de foto, na minha opinião, armada pelo fotógrafo do Life, pela Life, junto com os comandos militares desse navio, para ter uma foto de impacto para dar na capa da revista. Aqui também a cobertura, por exemplo, a Life mantinha o Larry Burroughs como um fotógrafo exclusivo fazendo o Vietnã. Ele era inglês. O Larry Burroughs, durante muito tempo, ele foi acusado de ser o cara que estragou os filmes do desembarque do dia D do Robert Capa. Ele era um laboratorista lá em Londres nessa época. Parece que foi ele que revelou os filmes. Não se sabe se isso é verdade ou não. Se diz que ele revelou com banho quente e que a gelatina derreteu. Então não se sabe se isso é verdade ou não. Mas, enfim, o Larry Burroughs, que tinha sido laboratorista na Inglaterra, se torna fotógrafo, vai para o Vietnã, ele passa a ser o fotógrafo exclusivo da Life, e ele acaba morrendo no Vietnã, ou seja, toda a produção fotográfica do Larry Burroughs se dá no Vietnã. E ele morre, inclusive, no Vietnã. Aqui uma capa, que também, capa dele, chamada na capa,
65, dessa matéria. Essa matéria acabou sendo comprada aqui, a revista Realidade. Muitas vezes a Realidade deu matérias que vinham do Life. Eles deram esse ensaio do Larry Burroughs, saiu na Realidade no Brasil. Na minha palestra eu vou mostrar imagens e a gente vai fazer referência a isso. Paralelamente a isso, está tendo manifestações, a juventude está saindo na rua, está havendo recusas de fazer o serviço militar, está tendo toda uma contestação e uma luta pelo fim, contra a guerra do Vietnã. Né? Muitos protestos estudantis. Né? É sempre a molecada é a que sai primeiro para protestar contra tudo. Então, você vê, a gente está no meio dos anos 60, 1965. 67 começa também essa insurreição americana, ela vem de 1962, no Alabama, a Ku Klux Klan joga uma bomba numa igreja e mata 4 crianças negras. Isso desencadeia o movimento pelos direitos civis, porque o estado do Alabama, naquela época, 62, os negros não tinham direito a votos, só os brancos que tinham direito a voto. Então, eles começam uma grande movimentação nos Estados Unidos, liderada pelo aquele líder negro que morreu, daqui a pouco, Martin Luther King. Então, isso é uma revolta em Newark, em 1967, que a coisa já vinha sendo documentada desde 62. E aí, aqui, na mesma data, de repente, uma capa feita pelo Gordon Parks, uma família do Harlem, em 68, e no mesmo ano, algum tempo depois, olha, a foto do Gordon Parks é de março de 68, e o assassinato do Martin Luther King é em abril de 68. Então, você vê que esses anos 60 vão ser anos violentos, né? Mas não só nos Estados Unidos. A gente tem que pensar que 68 tinha a invasão da Tchecoslováquia e é exatamente nessa época que o nosso fotógrafo tcheco faz aqueles ensaios maravilhosos, que é quando há uma tentativa de um governo democrático e a União Soviética intervém e os tanques do Pacto de Varsóvia intervêm. A gente tem que pensar que em maio de 68 está tendo em Paris também, os estudantes estão saindo para a rua, estão contestando tudo, contestando o poder, estão brigando. E a gente pensa que aqui no Brasil, a gente está fodido, a gente está uma cacetada do AI-5 no final do ano. Então, o Brasil, você vê que não é de hoje, que ele está sempre na contramão da história. Aí, aqui, por 65, de repente, isso é um clássico. Essa foto do Neil Leiter, que é um dos grandes do esporte, ela vai se tornar um símbolo das comunidades negras, dos movimentos negros. E, a partir disso, o Cassius Clay se recusa, aqui ele ainda é Cassius Clay, não é Muhammad Ali, ele se recusa a servir o exército americano a ir para a guerra do Vietnã e ele perde o título de campeão mundial. É a partir daí que ele vai usar o nome de Muhammad Ali, ele vai se tornar um símbolo do movimento negro americano. Essa foto também é um dos clássicos que se tornou um símbolo da luta negra americana. Né? Maravilhosa foto. Né? Aqui, de repente, em 64, você vê que todas essas questões de luta de negros, de direitos civis, de descobertas de identidade, de repente, a Life está dando uma matéria da homossexualidade na América em 1964. Então, em muitos pontos, a revista Life foi inovadora. Mais tarde, ela vai se enquadrando, quase que sendo uma revista do Departamento de Estado americano, mas ela cobria essas coisas importantes, movimento negro, a homossexualidade. Essa foto é de 64, do Bill Epridge. Esse Bill Epridge é o cara que vai fazer a foto da morte do Robert Kennedy.
ele é o cara que está presente quando o Robert Kennedy é assassinado. 69, a gente está falando de grandes, das pessoas, de repente, o amor livre, as pessoas estão saindo de casa, elas vão morar em comunidade, elas vão fumar maconha, elas vão tomar LSD. Nessa época, as drogas eram usadas num sentido de ampliação de consciência, e não era num sentido de fuga da realidade. Era um negócio de você viver a realidade de forma mais intensamente, tanto com a maconha quanto com o LSD. Não existiam essas drogas sintéticas que foram surgir no final dos anos 70, começo dos 80. Então, essa foto é de 69. Aí, essas alterações dos costumes também, as pessoas saíram, passaram a viver em comunidades, né? De repente, os casamentos, uma mulher tinha 2 homens, entendeu? Houve mais ousadias. Várias famílias se juntavam e viviam juntas, se dividia o trabalho, se dividia alimentos, se dividia tudo, era uma vida mais comunitária, não tinha sentido de competição, de um querer ser melhor que o outro. Então, isso tudo é consequências desses movimentos da contracultura dos anos 60. E aqui, para mim, de repente, isso aqui exemplifica a mudança tão radical que acontece em 6 anos. Os Beatles aparecem em 64 na Inglaterra, eles começam a fazer sucesso no mundo, e eu me lembro, eu era moleque, né? Quando eu vi, esse cabelo dos Beatles causava um horror nas famílias, sabe? Você olha que eles ainda usavam paletó e gravata, punha gravata, usavam um terninho, mas esse cabelo era chocante, os Beatles eram muito usados. Isso era considerado uma revolução da juventude. 67, 7 anos depois, olha a cara deles, né? Olha a transformação. Como eles fizeram uma revolução na música. Na verdade, a palavra pop, na música popular, eu acho que ela se inicia com os Beatles, né? Então, nesses 10 anos, você teve uma mudança muito grande, né? Mais libertária, na liberdade de comportamento, liberdade de relacionamento, sabe? Os casamentos não eram mais arranjados pelos pais, antes os casamentos eram todos decididos pelas famílias, e os filhos e as filhas tinham que decidir os cônjuges escolhidos pelos adultos. Então, houve uma alteração muito grande, puxada pela juventude. A juventude, na minha opinião, é sempre revolucionária. Embora hoje a gente critique, fale mal delas, mas, pô, a molecada que vai na rua ainda, que briga para ocupar as escolas, eles estão ajudando a gente. Em 77, no Brasil, a molecada que saiu para a rua, antes da greve do ABC, antes do movimento para a anistia, eles abriram a porta para essas mudanças sociais. E aqui também 2 fotos, tanto a questão dos Beatles na música, no comportamento, e aqui eu juntei essas 2 capas que mostram um pouco o sonho de um país. Em 53, o Kennedy, ele era senador, ele era um político, não tinha sido eleito presidente. Então, você vê, ele está navegando, ele e a Jaque, né? Eles estão sorrindo, estão felizes. Aqui tem um sonho de nação. E aí, em 63, exatamente 10 anos depois, ele está morto, ele deixa uma viúva e deixa 2 crianças, né? Então, parte do sonho americano morre com o assassinato do Kennedy, que até hoje se diz que é uma coisa do Deep State, né? Até hoje se fala que é uma coisa planejada e calculada pelo Deep State, porque dizem que ele queria acabar com a guerra do Vietnã. E os serviços de segurança, o estamento militar não queria que ele fizesse isso. Então, você vê que nos anos 60, paralelamente a toda essa mudança, tanto de costumes, tanto para o bem quanto para o mal, também há um avanço de tecnologia. Esse é um ensaio que saiu em 65, feita por um fotógrafo sueco, que saiu no mundo inteiro. Essas fotos causaram muito impacto. A Realidade também vai publicar esses ensaios aqui no Brasil. Luca, eu acho que é Tá. Leonard Nilsson o nome dele.
Bernard Nilsson, é isso mesmo. Mas, enfim, aí tem, apesar de toda essa desgraça que teve de guerra, de violência, de falta de direitos, de impedimento ao voto, tal, você também conquistas avançadas na parte da tecnologia. E duas dessas, embora foi uma briga, havia a briga, a corrida pelo espaço, a competição entre a Rússia e os Estados Unidos, que acabou, de certa maneira, em 65, o avanço era o cara dar uma caminhada no espaço. Ele sai de uma nave, ele dá uma andada no espaço, dá uma voltinha e volta para a nave. E em 69, 4 anos depois, ele já pousa na Rua, já dá uma caminhada. E isso é interessante, isso foi feito com Nikons e Hasselblads, né? Então, as máquinas também foram preparadas para fazer esse tipo de foto, né? Então, maravilha, também a tecnologia também se aplicou na fotografia, né? Isso tudo nos anos 60. Vocês estão vendo que a gente até agora não saiu dos anos 60. Me dá a impressão de que tudo aconteceu ali. E aqui eles fazem nos 30 anos a revista sai em 36, ou seja, em 66. 66 eles dão uma capa. Acho essa foto maravilhosa, né? Eles dão um número especial sobre a fotografia. 1966, 30 anos da revista Life. 73. Isso aqui também, o pessoal que está aqui mais velho, sabe a importância que isso aqui teve para a gente, não só para as famílias, para tirar esses retratos, mas a gente usava isso para fazer uma foto mais trabalhada, ou às vezes uma foto publicitária. Você fazia um clique em Polaroid antes de fazer o clique definitivo com o filme, para testar a luz, para ver se a medição estava reta. Você fazia os ajustes da foto que você queria clicar, batendo polaroides antes, revelando na hora. Você tirava, você balançava aquilo na mão, né? Você ficava balançando aquilo, ventilando, e em segundos você tinha uma cópia do clique que você fez. Isso também foi uma revolução muito grande, o surgimento da Polaroid. Aqui, 70, de novo, pela primeira vez, a palavra ecologia começa a aparecer na imprensa ilustrada, né? Então, nesse ponto, também a Life é inovadora. Você vê que só no final dos anos 70, por aí, começo dos 80, é que vai começar a surgir Partido Verde na Europa. O Partido Verde aqui também surge com a volta do Gabeira, começo dos anos 80, ou seja, a questão ecológica, a questão ambiental, que não era colocada nas revistas, na imprensa da época, passa a ser e ocupar um espaço nessa época. E é interessante vocês pensarem que o Eugene Smith vai fazer o livro dele, Minamata, em 70 e pouco, que eu considero que é o primeiro livro, a primeira publicação tratando de questões ecológicas, que é a contaminação, o vazamento de mercúrio de uma indústria japonesa nas águas de uma baía que contamina os peixes. Então, o pensamento ecológico também começa a ocupar espaço e a virar assunto na imprensa, tanto nas revistas ilustradas quanto nos jornais e revistas semanais. E aqui, 71, tem, eu acho que vai, de repente, sabe, a Disney mostra que a Disney World vai abrir uma foto difícil de fazer. Os caras reuniram, acho que 1.500 empregados para fazer essa foto. Então, deve ser, não é fácil dirigir essa foto. Foto realizada é uma coisa que hoje todo mundo quer, até hoje se fala de ir para a Disney e tal, para as crianças principalmente. Passa a ser uma coisa importante da cultura americana. Eu acho que a partir daqui dos 70 em diante, eu acho que a revista começa a se preocupar muito mais em divulgar um modo de vida americano. E aqui é engraçado, por que eu estou pondo uma de 72 dos Stones e depois ele e a Tina Turner em 85?
Vocês estão vendo as diferenças dos dois logotipos. Nos anos 80, o logotipo já vira uma coisa mais pesadona, grandona. Em 72 ele é menor, o layout é mais limpo. Eu acho que, de repente, isso aqui mostra também um pouco o que aconteceu com aquele movimento dos anos 60. Os Beatles, quando essa foto 72, os Beatles já se separam, passam a seguir carreira solo, mas os Rolling Stones estão juntos até hoje. Eu, pessoalmente, acho que eles perderam um pouco a alma, mas eu recebo críticas. Tem gente até hoje que me critica que eu acho que os Stones exploram um pouco o que eles foram, sabe? Eles são uma cópia de si mesmos. E, de repente, essa foto tem um pouco isso, né? Eles estão com roupa, né? Ele está com uma roupa de grife, uma coisa mais sofisticada, né? Ele já é um rico, de repente tem a chamadinha do McCartney, tem a chamadinha da Madonna. Ou seja, a revista aqui já está mudando, ela entra, a partir dos anos 80 ela vai mudar. E aí vão voltar novo, 20 anos depois, a Life reproduz, isso em 1989, ela vai reproduzir a mesma foto que ela usou na capa da Life em 69, que é exatamente essa coisa do movimento hippie, né? Do movimento da contracultura. Então, isso aqui é interessante, que saiu o ensaio que saiu na época, as pessoas não precisavam, ninguém tinha carro, não precisava ter dinheiro, as pessoas pegavam carona, brincavam na lama, não precisava ter roupas caras, não se tinha roupas de grife, né? As pessoas eram mais felizes com pouca coisa, elas sabiam extrair. Eu acho que isso um pouco se perdeu. E a Life, de certa maneira, mostra isso. Ela vai mostrar o que aconteceu, para onde foi essa geração. Essa geração que era hippie, que era contra a cultura, vão virar os IUP, que vão para a Bolsa de Valores, vão querer ganhar muito dinheiro, vão ficar ricos. Houve uma perda de qualidade, digamos assim. Em 1986, a Mary Ellen Mark, também uma fotógrafa super conhecida, aí ela vai fazer, de repente, as drogas, não é mais a maconha nem o LSD, já é pico, é droga pesada, que pode causar morte, já é uma coisa mais violenta e mais pesada. Aqui um pouco, não é mais os tantos escritores, né? Quem vai ocupar muito espaço nos anos. Vem desde aquela época dos escritores, mas é muito mais os artistas. De repente, o Bob Dylan. Bob Dylan é um cara que foi astro. Antes do surgimento dos Beatles, o Bob Dylan já era famoso, não só nos Estados Unidos, como na Europa, em vários países. Mas vem o John Lennon, em 74, já separado dos Beatles, morando em Nova York, os 50 anos do Bob Dylan. Você vê, de repente, uma matéria que eles vão dar do Frank Zappa, o Frank Zappa era um inovador, né, em termos do rock. Ele fazia arranjos mais inovadores. E, de repente, numa nova Life, com o novo logotipo da Life, você já vê, já é a Madonna e é o Michael Jackson. Então, ele vai acabar sendo um pouco a revista, acaba sendo um órgão de imprensa do modo de ser americano. Aqui, aquela coisa que era comunitária, que era libertária, acaba indo para finalidades religiosas. De repente, uma coisa comunitária, uma coisa de comunismo, já é religiosa, já é uma comuna religiosa. Então, isso também vai crescer muito nos Estados Unidos. Por exemplo, é mais ou menos dessa época que o Rajneesh vai fundar uma comunidade nos Estados Unidos e vai haver uma tentativa de envenenar população da cidade que eram contra a instalação da comunidade deles. Depois o Rajneesh é julgado, é expulso dos Estados Unidos e volta para a Índia. Então você tem umas coisas mais radicais, começa a vir uma certa intransigência comportamental. Parte daquela coisa dos anos 60 se perdeu. O cinema também, junto com os artistas da música, em cinema também, tanto o lançamento dos filmes 007, é um cara que sempre vai fazer sucesso,
E aí você tem capas, tanto o John Wayne era um cara que praticamente os bangs dele justifica o extermínio, a ocupação dos territórios indígenas, né? O Clint Eastwood vem depois, é um pouco mais suave, mas também tem um pouco dessa visão colonialista americana. E, de repente, porque eu estou pondo uma do Batman, porque no cinema mundial, o único país que tem essas coisas meio infantis, ele tem um cara que é um super-herói que ele sai de morcego. Ele tem um cara que vem de outro planeta que ele tem superpoderes. Os Estados Unidos é um país que mais criou super-heróis, né? E seres poderosos que estão fora da realidade, né? E, de repente, o Woody Allen, uma coisa mais inteligente, mais elaborada, uma referência ao Humphrey Bogart, né? E aqui esse percurso que eu tinha falado para você, de repente a foto do Hitchcock é do nosso amigo lá que fotografou o Dali Atômico, eu sempre esqueço o nome, em 63, e ele vem da já essa Life de 1990, é acho que é o Al Pacino, né, como o poderoso chefão. Mas aqui já a revista já entrando numa fase final, já virando uma coisa muito mais comercial. Aí a revista, em 82, ela vai fazer essa capa de um fotógrafo de moda, o Patrick Demarchelier, é até hoje considerada a revista que mais exemplares vendeu. Ela vendeu 7 milhões de exemplares. A partir disso, era um pouco, quando eu fiz a nossa aula das revistas francesas, eu mostrei um pouco a foto francesa, que eles usavam esse recurso, eles davam fotojornalismo, davam guerra, davam coisas violentas, mas eles sempre punham uma mulher bonita na capa, e a revista existe até hoje, a revista era um pouco um sucesso. E eu acho que a Life percebeu também que isso aqui poderia ser uma fórmula de a revista aumentar as vendas na banca. Isso é de 82. Aí ela vai usar isso, de repente ela vai pegar a Merlin, eles vão catar arquivos desconhecidos, eles vão fazer edições, eles vão buscar coisas que eles têm nos próprios arquivos de fotos deles para tentar fazer edições para vender. Essa também é de 82. E aqui, essa que eu acho engraçada, eu deixei para vocês o final, porque eu tenho está programado uma aula para vocês que seriam os pioneiros, né? Os pioneiros é o Jacob Riis e o Lewis Hine, né? De repente a Life em 1990, ela vai buscar, ela vai voltar 100 anos atrás para buscar as coisas, os que esses dois fotógrafos fizeram, o Jacob Riis fez a chegada dos imigrantes europeus na ocupação dos Estados Unidos, as condições de moradia, o sofrimento que eles tinham. E o Lewis Hine, de certa maneira, 20 anos depois, vai documentar os filhos dessa geração que foi para os Estados Unidos, que vão trabalhar em minas de carvão e vão trabalhar as meninas nas tecelagens de algodão. E, de repente, a Life, quer dizer, vai em 1990, ela vai voltar, vai fazer uma edição buscando esse material histórico que tinha sido feito lá atrás, 100, 110 anos antes. Então, eu quero isso, vai terminar a minha aula para vocês, que é o seguinte, o que eu acho que tenho revista para publicar ou não tenho órgão de imprensa, a fotografia vai existir, ela vai ter um valor que ela vai ocupar um espaço nos arquivos, se ela for importante, se ela for bem feita, se ela for uma coisa bem trabalhada, ela vai ter um espaço, tenha revista ou não. Embora as revistas ilustradas tenham acabado, os fotógrafos vão ter que continuar produzindo, porque o mundo existe, as pessoas estão vivas, as pessoas interagem, elas têm comportamento, têm ações. Então, é isso. E parte desse grupo era esse. A Life foi um pouco mais avançada, de repente, que a Cruzeiro, porque, bem ou mal, ela tinha duas mulheres, né?
Uma delas era a Nina Lin, que está aqui do lado, a outra era a Margaret Bourke-White, e tinha um negro só, que era o Gordon Parks. Então, essa era a equipe contratada, né? A equipe que trabalhava sobre contrato, mas eles usavam freelas de todo o mundo. Uma das coisas que eu acho que a Life cometeu um erro, em 1936, 37, foi não ter chamado o Lewis Hine para fazer alguns freelas para eles. Eu acho que eles achavam que a estética do Lewis Hine era muito careta, era muito certinha, porque ele tinha sido marcado por essas fotos feitas das crianças nas minas de carvão e das meninas na tecelagem. Provavelmente, ele não tinha essa ousadia de se mexer, buscar um ângulo alto, buscar um ângulo baixo, entortar a enquadração, ele não tinha essa ousadia. Ele nunca fez freela para a revista Life. Pessoal, agora terminou, eu vou abrir para vocês. Só um segundo. Podem ligar os microfones. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Alguma coisa? Estou lendo aqui enquanto vocês decidem o que vão perguntar. Não, só tem boa noite aqui, todo mundo está. O ensaio. Pronto, pessoal, vou tomar um vinho porque a garganta está seca. O que vocês têm para falar? Encerro a aula? Juca, eu queria falar do negócio do logotipo, que você falou logo no começo, Sim. que aquele logotipo mais gordinho tinha mudado, mas pelo que depois você foi mostrando, não foi assim, não, porque manteve aquele outro logotipo, que é o logotipo que eu conhecia, assim, mais, né? Aquele mas outro maior, só nessa última que você mostrou que apareceu ele. não, é só a partir dos anos 80, aquela da mulher, aquela revista que vendeu mais, aquela do Mick Jagger com a Tina Turner, aquele logo. A partir dos anos 80, a revista muda aquele logotipo mais pesado, entendeu? Essas edições finais dos anos 80 para cá. Juca, Fala. eu estou falando de memória porque eu não lembro de onde eu tirei isso, mas eu acho que quando a Life fechou, tinha uma tiragem de 8 milhões de exemplares, basicamente de assinantes. Ela acabou saindo algumas vezes encartada em alguns jornais americanos, né? Ela não teve uma coisa de continuidade. Mas aquela capa do Patrick de Marchelier vendeu 7 milhões de exemplares. Isso Pode está. ser, pode ser que vendeu 7 milhões de banca, né? Porque eles tinham muitos assinantes. Não sei, a informação que eu tenho levantada daquela tiragem, mas aquela tiragem é em 82, a revista vem até 90 e pouco, a revista dura mais tempo, né? Se eu não estou errado, chegou a ter 15 milhões de exemplares. É possível. Eu não sei, essa informação precisa eu não tenho. Eu tenho que pesquisar, estou falando de memória, não lembro de onde eu tirei isso, mas acho que foi. Juca. Ô, Juca, eu Sim. queria falar uma coisa. Sim. Pode falar. Eu queria falar uma coisa que é uma hipótese, não é uma afirmação, né? Sim. O Cartier-Bresson era um fotógrafo francês envolvido por vários fotógrafos do mundo, né? Quer dizer, a maior parte do pessoal da Magna não era de origem francesa. Então, os franceses nunca se interessaram em se meter no mundo comunista, né? Então, isso é uma hipótese pela qual o Cartier-Bresson nunca publicou livros sobre Cuba e nunca
se envolveu nessa história. É uma hipótese, não tenho certeza. Mas ele publicou um livro sobre a Rússia mais comunista que a Rússia. Mas a Rússia 54. mas a O livro da Rússia dele são 2 livros, um de 54 e outro de 56. Não, eu Um sei. foi logo eu sei, após a morte mas- do Stalin, né? Eu sei, mas não Logo é isso que eu após estou a morte. falando. A Rússia era um panorama mundial. Acho que é uma questão Agora, de Cuba, família, questão de para Cuba, arquivo. deixa eu só terminar de falar, por favor. Mas a Cuba era um cancro dentro dos Estados Unidos. Então, falar falar sobre a Rússia ou publicar coisas sobre a Rússia era uma coisa. Agora, publicar sobre Cuba, que tinha um conflito com os Estados Unidos, é outra coisa, né? Então, mas é uma hipótese, não quero aumentar essa polêmica. Eu acho que o Henri, né, o Cartier-Bresson, era muito rígido quanto ao fato dele ter o material para produzir um livro. Ele tinha o material para produzir uma reportagem. Ele faz uma diferença muito grande, sempre fez na vida dele, escrita essa diferença entre reportagem e livro. Então, por exemplo, quando ele tem um livro sobre a Índia, é no final de 6 ou 8 viagens à Índia. Quando ele tem um livro sobre a Rússia, sobre a Rússia, sobre a União Soviética, ele faz uma viagem muito longa. Ele acha que o tempo de permanência, assim penso eu, o tempo de permanência dele em Cuba foi pequeno e que ele não teria material suficiente para fazer um livro. Eu sei, Zeca, mas é mais um motivo para ele não publicar um livro sobre Cuba, além do conflito. Mas não tem nada a ver com comunismo, não. Eu acho que não tem nada a ver com comunismo. Eu acho que ele não se considerava, o material dele não era suficiente para o livro. E, além de tudo, ele tinha um editor. Só vai publicar um livro sobre o México quando ele vai ao México em 35, 36, e depois ele volta no México em 60 e poucos. Então, aí, quando ele está em 60 e pouco, ele tem um livro. Agora eu tenho um livro, ele publica um livro. Ou seja, ele era muito exigente do seu material. Ele tinha um editor, né? Não era que ele publicava o livro, ele tinha um editor que acompanhou ele a vida toda, né? O Zeca tem razão, porque você vê nas reportagens que ele fez para o Life, a da China, a da Rússia, tem várias fotos que estão ali que ele nunca publicou nos livros dele, ele não deveria gostar, aquilo foi feito em encomenda da revista, provavelmente era isso. Mas ele tinha um editor, não era só ele que decidia, né? Não, mas na revista, ele tinha a revista. Se ele não cumprisse a pauta da revista, o editor não contrata mais. Não, eu estou falando de livro, não estou falando de revista. A revista está certo, que é o editor da revista, mas eu estou falando de edição de livros. Ele tinha o Delpire que mandava nos livros dele, né? O Delpire é que decidia. Ele. E o Delpire também era francês, né? Pois é, mas isso não significava nada, o fato de ser francês. Todos nós que estamos aqui, que fizemos pauta para a revista, quantas vezes a gente fez foto que se arrepende até hoje que não gostou? Foi o que o editor pediu, pô. Pois é. Mas não era o mesmo caso, né, Juca? Não é o mesmo caso. Mas, enfim, não é uma polêmica, é apenas uma colocação. Obrigado. Juca, eu posso compartilhar uma tela? Claro que pode. Espera aí um pouco, então. Sobre a arte da Bárbara Kruger, que eu acho que assim, é muito inspirada no logotipo da Life. Espera um pouquinho. Eu não posso compartilhar. Não sei quem é essa Bárbara Kruger que você está falando. Então, eu queria mostrar aqui, porque assim, a estética dela, ela usa muito, eu acho, que tem muito a ver com a... Bom, enfim, não tem como compartilhar, não dá para compartilhar. Está dizendo que você desativou meu compartilhamento de tela. Não, mas deixa, depois a gente fala sobre isso. Juca, Juca, alô? Quem está falando? Abreu. Fala, Abreu. Me diz uma coisa, Juca, tinha uma versão em espanhol da Life, tu tem alguma informação sobre isso? Eu lembro dessa versão, essa Life espanhol, viu? Não, tinha 3 versões. Tinha uma versão que era Life em espanhol. Eu acho que uma das fotos que eu mostro aqui do Fidel, aquela do Fidel com o Kennedy, a do Fidel é a versão espanhola.
Aquela Life, depois do ensaio do Cartier-Bresson, já é a versão americana, mas eles tinham uma versão internacional também, que circulava na Europa e na Ásia. Perfeito. Tinha 3 versões. Tinha uma americana, tinha uma internacional e tinha uma em espanhol. Perfeito. Que mais? Mais nada, gente? Jocá, só a título de curiosidade, Sim. Em 78, teve um colóquio no México de fotografia, não sei se você se lembra. Lembro. Acho que foi o primeiro colóquio mexicano de fotografia. Foi. E a Life teve lá e escolheu uma foto minha e uma foto do Luiz Carlos Felizardo, do gaúcho Luiz Carlos, para sair no livro de fotografia de 79. Eu acho que depois disso nunca mais teve um brasileiro que participou desse livro. Eram as edições anuais que eles faziam, os fotógrafos do ano. E foi super bacana na época, porque foi uma surpresa enorme para mim e para o Felizardo, a gente ter sido escolhido, eu com a foto de São Luís de Paraitinga e o Felizardo com a foto de uma paisagem, eu acho, lá do sul. Você vê, não é. Você pegar aquelas 100 fotos mais importantes do Time Life, que era a Time Life, era o Time, a Life, e era também dona da revista onde a Margaret Bourke-White trabalhava, era na Fortune. A Fortune era do grupo Time Life. Ela já era fotógrafa lá antes de fazer o número 1 do. Se você pegar aquelas 100 imagens, Malta, entra a foto do Korda, do Fidel, entra uma foto de um russo, que é uma execução na Ucrânia, que os nazistas executaram, entra uma foto da guerra, da invasão japonesa da China de 48, que o cara só está lá porque o chinês, trabalhava para a empresa, para a agência americana do cara do Cidadão Kane, entendeu? E depois é uma foto do Chile, do bombardeamento da Moneda, ou seja, nós, do terceiro mundo, nunca vamos ocupar esse espaço. O espaço que você pega o Maurício Lima, por que ele faz o Nero? Ele vai fazer porque ele vai fazer o Afeganistão, ele vai fazer Kiev lá, Ucrânia, ele vai fazer as pautas americanas lá do mundo. A gente aqui, já em outras discussões, por exemplo, o que a gente vendia? A gente vendeu... Malta, eu e você somos da F4, o Samuca está aqui também. A gente vendeu muito, a gente obteve muito contrato quando acharam o cadáver do Mengele. Sim. Aí o mundo inteiro vem aqui, todos os fotógrafos tiveram trabalho, os caras compravam tudo. Por exemplo, o Samuca fez o vazamento do Césio em Goiânia, o mundo ficou de olho no vazamento do Césio, os caras vinham para cá. Entendeu? Fora isso, quando a pauta é mais fria e tem mais tempo, vem um fotógrafo de lá, por exemplo, Carnaval, algum fotógrafo brasileiro é contratado por imprensa europeia e americana para fazer? Raramente. Os caras vêm de lá e falam, vou para o Brasil com dólar, ficar num bom hotel, beber, mulheres bonitas, calor. O cara vem, não vai deixar o dinheiro aqui para a gente. Então, não tem muito o que fazer, né? Você conseguiu, são 2 fotos no Life, e olhe lá, né? É isso. É isso. Mas é assim, você está falando isso, eu me lembro da palestra do Ripper, né, Juca? Eu realmente fiquei tão impactado, porque eu fico olhando o trabalho do Ripper. O trabalho do Ripper é maior do que de quase todos esses fotógrafos, porque tem um cunho social que nenhum deles conseguiu atingir. Entendeu? E com uma qualidade artística impressionante também, porque o Ripper foi, do jeito dele, construindo uma linguagem inteiramente própria, né? Ele não tem uma forma, ele fez o Ripper é o Ripper. Não, e o Ripper, o importante, o que move ele não é a conta bancária. É a empatia, é a identificação, ele é um igual. Se você pensar bem, quantos fotógrafos no mundo recusariam a possibilidade de ser um fotógrafo da Magnum? Magnum, ele recusou, né? Ele recusou, ele fez uma escolha para não perder a liberdade dele, ele não quis
para um lugar que é considerado o Olimpo dos fotógrafos. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma pena, porque acho que a gente tem grandes profissionais e a gente, às vezes, não... Né, não normal, a gente, é isso que você falou, fala mais alto o dinheiro. Né? Mas você é isso. Um país que teve uma realidade... Eu fico olhando essas coisas aí, Ju, sinceramente, a realidade não fica nada atrás de tudo isso que foi mostrado. Mas, ô Malta, se você pegar os caras que fizeram um trabalho que marcou época, o motivo não foi isso, não foi o sucesso profissional. Você pegar o trabalho do Eugene Smith, quando ele vai para o Minamata fazer aquele negócio do Japão, ele faz porque ele está engajado naquela questão. Entendeu? Se você pegar o Paris à Noite do Braçaí, o Braçaí está envolvido com aquilo porque ele gostava da noite, de repente ele cheirava um ópio, ele bebia. Pô, ele... Muito boêmio, mulherengo. Exatamente, entendeu? Aí é assim. É assim que você vai fazer um trabalho bom. Tem que ter paixão, né? Sem paixão não leva a lugar nenhum, né? Exatamente. Agora, o Braçaí tomava um absinto. Tomava muito. Na época era o absinto, né? É verdade. Só quem já tomou sabe o que é aquilo, viu? Eu nunca tomei absinto. Então tem que tomar, Juca. Agora, Juca, eu queria colocar não sei se já foi colocado, porque eu tive que me ausentar 5 minutos, mas eu acho que o que diferencia a Life das outras revistas ilustradas, além da qualidade de impressão que eles tinham e da qualidade dos fotógrafos, que as outras também tinham, diga-se de passagem, o que diferencia é a tiragem. Quer dizer, você pega a revista Cruzeiro, que na morte do Getúlio Vargas teve 700 mil exemplares vendidos, a Life tirava 7 milhões por semana, você entende? 7 milhões e meio. Né? Quer dizer, então a escala é brutal, você entende? Acho que essa discussão também deve ser pensada aqui por nós, né? Porque imagina 7 milhões de exemplares, 7 milhões e meio de exemplares, o acesso que isso propagar, multiplica por 4, 5 pessoas que viam a revista, se atingia 35 milhões de pessoas. Né? Eu achei agora na Wikipedia, chegou a tirar 13 milhões e meio. 13 milhões e meio, tá vendo? Então, é uma loucura. Agora, só que eles controlavam também. Se a gente deslocar... Você lembra a primeira aula minha sobre as revistas alemãs? Quando juntava a Berliner, a Monique e a outra, por semana eram 6 milhões de exemplares. Na Alemanha, em 1925. Ou seja, é gente que lê, é gente que tem hábito de leitura. Aqui no Brasil, a realidade, você falou do Cruzeiro 700 mil, a realidade nos melhores momentos chegou a 700 mil, mas não mais do que isso. A Veja que chegou a ter 1 milhão, para 1 milhão e pouco, porque ela também forçou assinantes, ela deu assinaturas de brinde, mas ela já caiu. Hoje a Veja, não sei, mas se tirar 200 mil é muito, eu estou chutando. Não tira. Você não tem, né? É outra coisa, né? O jornal O Globo faz 60 mil. O jornal O Globo, a tiragem é de 60 mil. A Folha é 120, 130 mil. O Estadão também. Por aí. A mídia impressa... Domingo. Agora, uma coisa que é legal, Rubens, foi bom, a gente está falando, olha, teve a aula das revistas alemãs, teve a aula da Europa, que foi França, Estados Unidos. Aí a gente falou do Cruzeiro no Brasil. Agora, da Life... E aí teria a próxima, que seria final, seria a realidade. A realidade, para mim, junta essa coisa a coisa do Cruzeiro com a ousadia temática. A realidade vai ter uma ousadia política, ela vai mexer em questões religiosas, casamento de padre, ela vai mexer nas religiões afro, a Cláudia Andujar vai fotografar um parto lá no Rio Grande do Sul, que a igreja pede a apreensão da revista, a revista é apreendida. Nesse ponto, a realidade foi politicamente mais ousada até que a Life, pena que ela durou pouco tempo.
E a outra, eu não sei se eu faço essa aula ou não, vai depender de vocês, que seria da revista Twin Alemã, mostrando como a Alemanha, depois de ter sofrido aquela porrada e as revistas virar órgão de propaganda do nazismo, ela leva 20 anos para se recuperar e começar a botar um título que começa em questões de comportamentais. Ela não vai mexer em política com medo, entendeu? Ela não vai, porque pode voltar ao nazismo, mas ela vai com uma ousadia gráfica, uma diagramação, que é uma das revistas mais maravilhosas do mundo. É na mesma década que sai A Realidade no Brasil. Talvez valha a pena fazer uma aula para vocês sobre a Twin. Então, eu não sei. Eu não sei se a gente termina, a nossa escola termina em novembro e cancela as atividades, ou se a gente programa mais coisas para frente. O que vocês acham? Acho que pode programar, acho que pode avançar. Juca, eu acho que a gente pode... Você Não, pode é dar para umas férias. continuar, é para continuar. Olha, Juca, eu gostaria muito de ouvir, ou eu tenho duas revistas que eu gosto muito, que uma é a revista Senhor, né? Que não é uma revista de fotografia, mas é uma revista de cultura. Né? Qual revista, Rubens? A revista Senhor. Senhor, tá. Né? Que ela nasce no final dos anos 50 e ela vem até os anos 60, mais ou menos. Eu tenho os primeiros 60 números dela, faltam 3 exemplares para eu conseguir agrupar aí ao longo dos anos. E a outra revista interessante, que é uma revista que muitos dos fotógrafos da realidade se envolveram, é a revista Bondinho, né? Que é uma revista paulistana, porque ela circulava no supermercado Pão de Açúcar. Eu sei, mas, Rubens, só um parênteses. O Bondinho está na coisa que foi uma proposta que você fez, que a gente topou, que é a imprensa alternativa. Entra o Bondinho. Ah, tá. Entraria também a revista de fotografia feita pelo Jorge Lowe e pela Cláudia, mas a gente poderia aí, em 1975, traria aquela revista dos negros feita pelo Abdias Nascimento. Uhum. Aí pega o Pasquim, pega o Cojornal, que também o pessoal que está aqui, gente que trabalhou no Cojornal da agência Ponto de Vista, que está aqui. Isso seria, não para esse ano, por isso que o curso, a Escola do Olhar, talvez continue, porque uma grande conversa sobre a imprensa alternativa brasileira vale a pena. Poderia entrar Senhor nesse conjunto maior. O que você acha? Acho legal, acho legal. Eu posso depois passar aí para você algumas coisas, algumas imagens. Acho que o Rubens poderia fazer essa aula, né, Juca? Não, o Rubens vai participar dessa, mas o Rubens eu quero outra, eu quero uma conversa só o Rubens falando. Eu vou propor aqui não sei se para esse ano, mas eu queria fazer uma conversa mostrando todas as revistas de fotografia publicadas no Brasil desde 1909. Perfeito. Né? Que eu tenho boas coleções sobre isso, e a gente falaria de fotografia e falaria de revistas, entende? Eu acho que seria para todo mundo, para quem não conhece as revistas, tal. Fantástico, legal. Acho que seria bem legal, e eu viria até a revista Íris, revista Fotótica, até o final aqui. Né? Nossa, muito bom. Eu acho que legal. Foi um marco, né, também, assim, na edição de revistas fotográficas, né? Uhum. A Micheline, na época, né, que chamava a editora. Qual que você disse? A Fotótica. Sim. E o Alberto Neut podia ser chamado, porque foi um grande batalhador. Grande figura, grande figura. Eu tenho contato com ele até hoje. Eu também tenho muito. Ele tocou aquilo na unha mesmo, porque era um negócio que ele fazia com um amor enorme ali. Ele diagramava, escrevia, corria atrás. Então, eu acho o seguinte, que a gente tem coisa, não dá para... Eu queria encerrar a Escola do Olhar em novembro,
terminar o curso e aí viajar, me aposentar. Não, depois você volta, tira férias e volta, né, Juca? Como toda escola, Juca, você tem um período de férias. A gente faz o período de férias, em fevereiro voltamos. Porque senão dá também, processo acho trabalhista. Também, tem muita gente aqui no grupo que poderia falar, sabe? Isso, tem histórias é para verdade. contar. Tá bom. Não, tudo bem. Essa ideia tem coisas aí, por exemplo, o que eu ainda teria pronto de minhas aulas, uma aula dos pioneiros eu faço questão, porque acho importante falar, o Jacob Riis e o Lewis Hine, eles que traçaram, eles trouxeram a régua e o compasso, porra. É a partir deles. As pautas que eles trataram são eternas no mundo até hoje, entendeu? Então, puta, eu acho que valeria a pena uma conversa deles. Uhum. Aí tem a revista Realidade que está de pé, tem a Twin que está fora. Por exemplo, a gente já tem programado, tem agora a da F4, no final do começo de setembro, aí entraria a Realidade minha, a aula minha 15 dias depois. No final do mês entraria uma conversa com a Ponto de Vista, com o Luiz Abreu, com a Jaqueline Joner. Pô, todo mundo quer saber o que foi a Ponto de Vista. Eles vieram do Cojornal, eles têm uma experiência de cooperativa, eles fizeram livros. Pô, acho que pode ser uma conversa maravilhosa. E depois já está programado uma com o João Urban. Pô, a gente está saindo um pouco Estamos saindo do eixo Rio-São Paulo, pô. Estamos falando com um cara de Curitiba, com 4 de Porto Alegre. Pô, legal isso. E depois tem que falar de Belém do Pará, Miguel Chicaoca. Então, o Miguel Chicaoca já vai fazer uma participação nessa da Olhar. Ele está lá, tá? Não, mas a F4, não no movimento. 4. Que... Olha, eu vou começar a publicar. Escuta, uma ideia que eu quero passar para vocês aí. Eu acho que a capa do livro do Lula é uma foto minha, tá? E vão ter várias fotos no livro. Eu estou pensando em acreditar Olhar F4. O que vocês acham? As fotos foram feitas na época da F4. Só que hoje eu sou dono da Olhar, pô. As fotos estão na Olhar. Juca, faz você achar melhor, Juca. Você tem livre-arbítrio. Tem a escola do Olhar. Vocês não sabem, porra. Me ligou outro dia o Ricardo Stuckert, me ligou que a mulher do Lula está pedindo 2 fotos minhas para decorar a casa do casal. Porra. 2 fotos Muito bom. Parte da casa do casal. Legal. Quais são as fotos? Uma que está no leilão, que é o Lula na Assembleia. E a outra é o Lula no show de 1º de maio, com os artistas, está ele, está o Macalé, está o Gonzaguinha, está alguns atores. É o Lula no meio desses artistas. São 2 fotos feitas em 79, no ABC. Então, provavelmente lá na hora de fechar. Na galeria do nosso ex-futuro presidente. Então, mas na hora de botar o crédito, eu vou pedir para os caras, qual é o crédito? F4 não existe mais, mas eu vou pôr o crédito F4 Olhar. Olhar F4, pronto, acabou. Você tem que botar primeiro da mais antiga, Juca Martins, F4 Olhar. Não, eu vou botar o Olhar F4, porque eu considero que a F4 desenvolveu um olhar dela mesma. A F4 tinha um olhar. Marcos, isso é verdade. O Azuri está aí, o Azuri sabe disso, o Malta também, o Miguel também. Tinha um olhar da F4, não dá para negar. Não tem a menor dúvida. Então, tá lá, o que eu estou falando. Olhar temos, assim, tudo, né, Juca? Não é o Juca Benedito que fez a foto, não? É. O Juca Martins Benedito foi antes de fundar a F4. Você lembra na Isto É? 79. Na Isto É, saíram algumas fotos. Eu lembro muito bem, Juca. Você foi um homem à frente do seu tempo, viu? Porque, na época, isso aí era uma audácia. É. Então, o que não faz a paixão, né, rapaz? Uma coisa... E a Nair nunca assinou, Nair Benedicto Martins, por exemplo. Mulheres. Mulheres. Aí era pedir demais, Juca.
Bom, pessoal, é isso. Vamos conversar mais ou vamos embora? Juca, Ah, parabéns mais uma vez, porra. Foi muito bom ter visto o material da live de um jeito que eu nunca tinha visto. Porra, parabéns. Boa, obrigado, eu agradeço. Vindo de você, Azuri, eu tenho que considerar, porque você é muito crítico, né? Nem tanto, nem tanto. Faço minhas palavras do Juca, viu? Do Azul, viu, Juca? Tá bom. Pense só em férias. A gente tem aula aqui até 2024 sem nenhum problema. Malta, sabe uma coisa que a gente fez que não estava programado? A gente fez uma reunião que está no YouTube. Eu já subi, que se chama Troca de Ideias. Então, isso que eu ia falar. Tem um monte de coisa anotada naquela reunião lá de sugestões. Então, mas aquilo já vai ser executado. A gente já Não, mas acho que tem mais coisa, Juca. Dá uma olhada. Não tem, não. A única coisa que vai ficar de fora daquela sugestão é a imprensa alternativa sugerida pelo Rubens. O resto foi executado. Até esse final. Aí a gente pode começar em janeiro, depois das férias, uma troca de ideias de novo, para a gente ver o que vai ser feito. E a aula com o Beliel já está programada? Não, não está. Por enquanto está fora. A gente tem que pegar, Juca, uma hora assim para frente. Essa história mais contemporâneas assim de esses coletivos de fotógrafos, essa coisa nova que surgiu aí, que é muito, muito legal. Coisas muito legais. Entendeu? Não, olha, tem uma coisa, você lembra uma coisa que está de fora, Rubens, Malta, Azuri, a gente tem uma conversa sobre as agências que não está agendada, que reúne 4, reúne Ágil, a Câmera Co, a Asa do Aristides e a Ponto de Vista. Porra, imagina. E a Angular. E a Angular. Angular, exatamente. Então, essa também é um papo maravilhoso. Essa é. Então, a gente tem muita coisa para fazer, gente. Eu também acho. Que bom. Não esqueça essa ideia de acabar e vamos para frente. Parabéns, Juca. Então, vamos. Até novembro a gente tem coisa programada. Vamos executar. Deixa eu entrar aqui na fila do parabéns, a Samuca. Tá bom, Samuca. Parabenizar o Juca pela narrativa, vou usar uma palavra da moda, pela narrativa. Põe tua cara aí, pô. Ô, Samuca, você quer ser a cara? Quero ver tua cara, porra. Ô, Samuca. Põe a cara. Põe ela, porra. Olha a cara, velho. Eu quero fazer uma pergunta para o Samuca. Você quer falar a palavra que está mais na moda ainda, é assertividade, Samuca. Não, essa que eu vou dar agora. Samuca, você diria que foi uma narrativa potente? Diria que sim, velho. Tá legal. Aderente, né, Juca? Aderente também. É sempre um prazer encontrar vocês e jogar conversa fora. É muito legal. Tá muito bom. Muito bom, Chua. Muito bom. Viu, Juca? Então, Abraço a todos, beijos. Parabéns, Juca. Foi muito bom. Está sendo sempre ótimo. Legal. Tchau, pessoal. Tchau. Parabéns. Obrigado a Bom, todos. como sempre, Juca. Muito bom, como sempre, Juca. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço a todos. Curto.